Bom, pessoal, hoje a gente vai, então, encerrar esse capítulo tão belo, tão bonito, né? Fechamos aqui com... eu acho que esses três últimos capítulos que ficaram para hoje, 14, 15 e 16, Paulo fechou com chave de ouro, né? Todas as instruções que essa carta, essa primeira de carta aos Coríntios nos trouxe, né? Foi uma alegria muito grande, assim como as outras, estudar essa também, né? Que foi com profundidade um pouco mais trabalhada por nós. Quantos ensinamentos, quanta beleza aqui, né? A gente teve a oportunidade de partilhar, de ser partilhado conosco, né? Todos esses ensinamentos, essa surpresa. Eu confesso que na carta em geral eu fui surpreendido várias vezes, né? Eu ficava assim, meu, não é possível, como pode? Algo tão claro aqui presente, a gente nunca parou a pensar. Foi um misto aqui de ensinamentos, de exaltação, de surpresa. Foi de fato incrível essa carta. Hoje a gente vai ler então o capítulo 14, 15 e 16. A gente lembrando, só retomando aqui, né, que a gente leu o 12 e o 13, que falou muito da questão, o 12 falou da questão mediúnica como um todo, né, então ele abordou diversos tipos de mediunidade, né, que a gente estudou na semana passada, que era muito presente nas atividades cristãs, no grupo de trabalhadores e de médicos que estavam. No 13 ele trouxe e fortaleceu de forma belíssima o conceito da mediunidade com Jesus, né, de que ainda que ele falasse todas as línguas, soubesse todos os fenômenos, sem amor ele nada seria. Trouxe a importância desse caractere, né, de passar pela mediunidade com o evangelho, né, do Cristo e as leis divinas embaixo do guarda-chuva. E agora aqui no 14, no 15 e 16, ele fala um pouco mais também de uma mediunidade específica, né? Acho que já entrando aqui no capítulo 14, a observação que eu fiz, né, que é uma explicação aqui teórica sobre a psicofonia, né, e o uso dela em reuniões mediúnicas, né? Quando eu li o capítulo, ficou muito claro essa explicação geral que Paulo dá aqui sobre a psicofonia e o uso dela em reuniões mediúnicas, que ele chama aqui de assembleias, né? Ele chama de assembleias dos cristãos, né? E aqui eu faço o primeiro paralelo. A gente, para esse capítulo aqui, na verdade, para o 12, para o 13 e para o 14, eu busquei muitos textos dos livros do André Luiz, né? Que dentro aqui das literaturas, tirando o Pentateuco de Kardec, né? Dos espíritos que, através do Chico, de outros médiuns, passaram livros, conhecimentos, o André Luiz é o que mais se aprofunda em mediunidade, né? Os livros tem lá todo um compêndio de livros educativos sobre a questão mediúnica, né? E o André Luiz, ele aborda todas as reuniões mediúnicas como assembleia. É muito interessante, né? Ele fala no Missionários da Luz, no Domínio da Mediunidade, no Libertação, em todos os outros lá que ele conta essa questão mediúnica, ele fala que quando no plano encarnado se reúnem os médiuns, ele se refere ao tema assembleia, né? Que é o mesmo tema e é o mesmo termo que o Paulo usa aqui, né? Então, eu fiz esse paralelo no início. E aí, entrando no capítulo, aqui no versículo 1, né? Então, o capítulo se chama Profecia e Línguas Misteriosas, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre, interpretando nessa questão aqui do que são as profecias e as línguas misteriosas. Mas no capítulo 1, ele já começa aqui com o ensinamento da mediunidade com Jesus, né? Ele falou isso no 13, né? Da questão da mediunidade com Jesus. Ele entra no 14 reforçando isso, né? Procurar o amor, aspirar também os dons espirituais, né? Então, procurar o amor ama primeiro, o evangelho em primeiro lugar, né? E depois, aspira também às faculdades mediúnicas, né? Que são os dons espirituais. Mas não fazer o contrário. Aqui já tem um ensinamento para todos nós aqui no mundo hoje. Muitas vezes, quando entra no espiritismo, tem as sensações e vai para um curso mediúnico, né? Aquele médium em estudo, ele já quer mais viver a experiência mediúnica, né? Atingir, aspirar os dons espirituais. E se esquece muitas vezes da necessidade do amor e do evangelho. Então, Paulo já começa aqui trazendo para essa comunidade, reforçando esse conceito. Procurar o amor, aspirar também aos dons espirituais, sobretudo a profecia. E aí, seguindo ainda na minha parte aqui, do 2 ao 6,
né, quando a gente pega todo esse conjunto de versículos, do 2 ao 6, aqui para mim ficou bem claro aqui interpretando, na minha visão, que o Paulo ele fala do 2 ao 6, o processo de uma reunião mediúnica, né? Então, a gente olha uma reunião mediúnica de atendimento, né, dos espíritos sofredores. A gente olha ele descrevendo aqui com as palavras da época, e aqui é importante a gente lembrar disso. Há 2000 anos atrás, o vocabulário era outro, né? Era muito mais restrito, tinha poucas palavras, não tinha conhecimento. Com as palavras da época, eu consegui, na minha interpretação aqui, ver todo um processo de reunião mediúnica, onde a gente tem na reunião mediúnica os espíritos sendo atendidos, né? E a gente tem, isso falando do plano espiritual, através dos médios, os espíritos são atendidos, e após os atendimentos dos espíritos, o que acontece nas reuniões mediúnicas? Abre-se para os mentores da tarefa e os mentores dos médios para dar orientações gerais para o grupo mediúnico, né? Então, os médiuns lá se colocam à disposição primeiro para receber os sofredores e atender, através do esclarecimento, e ao final da reunião se apresentam os mentores para instruir aí sim o grupo mediúnico, que ali está, né? Os outros médiuns já saem da passividade, um médium por vez vai dando a passividade para os mentores e instruindo o grupo. E por que eu cheguei nessa conclusão, né? Porque quando a gente olha aqui, que os espíritos sofredores, na minha interpretação, é representado pelo Paulo aqui pelas línguas misteriosas, né? E os mentores é representado pelo Paulo aqui pelas profecias, né? Então, quando ele fala de línguas misteriosas e profecias, no meu estudo, eu consegui aqui encontrar uma relação entre línguas misteriosas sofredores e profecias dos mentores, né? E por que isso, né? Lá no versículo 2, então, quem fala uma língua misteriosa não fala a homens, mas para Deus ninguém o compreende, porque movido pelo Espírito fala de mistérios. Vamos pensar a gente aqui numa reunião mediúnica. Quem fala língua misteriosa, esse termo, língua misteriosa, no Antigo Testamento, né, em alguns salmos, no livro de Isaías e no livro de Deuteronômio, que é o das leis, lá no capítulo 28 do livro de leis de Deuteronômio, o capítulo fala que se a gente, ele começa, e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E começa a trazer as bênçãos, vai multiplicar seus bois, vai lhe trazer bênçãos de amor, vai abrir um tesouro. Aí lá no versículo 15 ele fala, será porém que se não deres ouvido à voz do seu Senhor, para que não cuidar dos seus mandamentos, ele vai amaldiçoar essa cidade, sarrar os campos, trazer o seu próprio inimigo para si. E aí, lá no capítulo, no versículo 43, ele fala, que ele começa a falar que todo seu inimigo de si próprio fala em língua estrangeira, fala em língua misteriosa. Então, no Antigo Testamento, e aí tem no Salmo também, no Salmo 114, no Isaías 58, ele fala também que toda vez que se refere a línguas misteriosas, ele fala de sofrimento ou de castigo. Então, olha o termo que o Paulo usa aqui, né? Então, quem fala uma língua misteriosa, então, quem fala em sofrimento, não fala a homens, mas para Deus. E de fato é isso na reunião mediúnica. O espírito sofredor que está ali se manifestando no médium, ele não está ali falando para a assembleia de médios encarnados. Ele está falando para Deus, rogando perdão, rogando auxílio, rogando ajuda, rogando luz. Então, ele fala para Deus. E ele é movido pelo Espírito porque fala de mistérios. O que são os mistérios? Quem aqui de nós, numa reunião mediúnica, conhece as histórias pelo qual aquele Espírito está sofrendo? Ninguém. É misterioso. É misterioso o que o Espírito sofredor fala. Porque ele fala, não, eu estava andando e aí eu matei ele porque ele me matou 3 vezes. Quando isso? Aonde isso? É misterioso. Porque nós, enquanto encarnados, não compreendemos, mas Deus compreende. Então, por isso que Paulo fala que as línguas misteriosas não falam para os homens, falam para Deus.
Então, eu associei as línguas misteriosas com os espíritos sofredores numa reunião mediúnica. E aí, ele segue no capítulo 3. Aí ele entra no outro lado. Ao contrário, quem profetiza fala para homens, edificando, exortando e animando. Então, o que os mentores, após a reunião mediúnica, através dos médiuns falam? Eles falam para aquela assembleia de médiuns que lá estão, os trabalhadores. E eles trazem mensagens para trazer o bom ânimo, para edificar, para ajudar no crescimento, para ajudar na estruturação das tarefas. Então, ali ele fala, de forma contrária, para homens, não fala para Deus, que a mensagem daqueles que nos guiam é para nós, né? Amando de Deus. E aí, completando ainda de 2 a 6, Paulo volta aqui no sofredor, na língua misteriosa. Quem fala uma língua misteriosa edifica a si mesmo. Olha que interessante. E é verdade. O espírito sofredor que é atendido numa reunião mediúnica, ele edifica a si mesmo. A hora que ele entende, compreende, a hora que ele perdoa, a hora que ele aceita ajuda, a hora que ele resolve caminhar numa nova oportunidade, ele edifica a si mesmo. E ele no 5, e o Paulo continua. E quem profetiza, os mentores, edifica quem? A igreja, o grupo, a comunidade que ali está trabalhando. Né? Não edifica a si mesmo, edifica a igreja. No 5, o Paulo vem. Eu gostaria, aqui eu achei fantástico que ele trouxe, né? Porque ele fala assim, ó, eu gostaria que todos falasseis línguas misteriosas, mas prefiro que profetizeis. Olha que ensinamento bonito. Que o Paulo aqui, com todo o seu amor que ele tinha a serviço dos mais frágeis, dos mais humildes, né? Ele prefere que todos os espíritos sofredores sejam atendidos. Ele fala assim, por mim uma reunião mediúnica era só o espírito sofredor ser atendido. Eu prefiro, eu gostaria, mas eu prefiro que profetizeis. Ele fala, eu prefiro que vocês médiuns profetizem, que quer dizer o quê? Que vocês médiuns deem passividade para os mentores. Por quê? Porque só vai dar passividade ao mentor se você se evangelizar. Só vai dar passividade ao mentor se você subir o seu grau, o seu nível de radiação mental, né? A sua vibração através do contato mediúnico para dar passividade para o mentor que profetiza precisa ser bem diferente de você, enquanto médium, dar passividade com o espírito sofredor, né? Então, olha, o Paulo ele fala, eu gostaria que todo mundo aqui fosse atendido, todos os espíritos fossem atendidos, mas eu prefiro que vocês profetizem, que vocês trabalhem para se elevarem e conseguirem ser instrumentos de trabalho para os mentores. No E a livro... sequência? Hã? Você viu a sequência dessa, o que ele fala aí na sequência? Quem profetiza, não é isso? Olha É só. superior. Quem profetiza é superior ao que fala a língua misteriosa. E é isso, é verdade. Né? Que o espírito que profetiza o mentor é superior àquele que fala a língua misteriosa. Então, ou seja, para o médium profetizar, ele precisa estar mais elevado. Nos domínios da mediunidade, o André Luiz ele fala, ó, cada médium com a sua mente, cada mente com seus raios, personalizando observações e interpretações. E conforme os raios que arremessamos, erguer-se-ão o domicílio espiritual na onda de pensamentos a que nossas almas se afeiçoam. Então, aqui o André Luiz contextualiza todo esse ponto que o Paulo está falando aqui do versículo 5 ao 6. Sim. De como funciona a reunião mediúnica. Quem é quem aqui? Tem o espírito sofredor, línguas misteriosas, que é a referência do Antigo Testamento, e tem os que profetizam, que são os mentores que trazem a edificação para a igreja, para aquele grupo de trabalhadores que lá estão. Eu confesso que a hora que eu li isso aqui, eu falei, meu Deus, acabou, fechou. Né? É a reunião mediúnica de hoje. O que acontece? Qualquer que você for, é isso que acontece. Eu acho que é uma sequência, que nem você falou na abertura, Thales, do 12, 13 e o 14, ele vem completando as coisas. Vem completando. Sabe? Eu tive uma outra visão também, referente à questão da profecia do misterioso, que mais para frente aí para mim ficou claro também, que é a questão que tem tudo a ver com o que você falou agora, da questão de mentor e dos espíritos sofredores, que é do claro e do escuro, né? Que o mistério é oculto. A gente não sabe de onde vem, para onde vai, né? Aquelas coisas todas. Então,
eu tive essa paralelo ao que você explicou agora, a sua interpretação foi bem igual a minha também. Exatamente, Queria fazer um comentário aqui também, que eu tive uma interpretação diferente, achei bem legal a sua aí, mas eu não cheguei nesse ponto assim. O que eu, do 2 e 3 e 4, o que eu interpretei talvez de uma forma um pouco mais literal, mas eu achei bonito também. Na minha visão, entendi que os mistérios são os nossos sentimentos internos. Nós, para nós mesmos, precisamos fazer o que a gente fala tanto, que é o autoconhecimento, que é realmente o mistério está dentro da gente, assim como também a solução, a chave dos nossos problemas também estão dentro da gente. Então, eu entendo que ele fala assim, quem fala em uma língua misteriosa não fala para homens, mas para Deus. Na verdade, é você se encontrando com o seu Deus interno, que o seu mistério está dentro de você. Entende? A fazer o caminho da reforma íntima, do autoconhecimento e desvendando os mistérios que tem dentro de cada um de nós. E depois eu entendi que a profecia, né? A profecia, na minha visão, seria assim, falar para os homens como os palestrantes, por exemplo, né? Numa casa espírita ou em qualquer reunião religiosa, quando você fala para homens, você está edificando, exortando e animando as pessoas também, né? Então, e aí ele fala que, depois eu achei bonito, porque quem fala uma língua misteriosa edifica a si mesmo. Você está realmente se construindo, se conhecendo os seus mistérios, né? Porque a gente tem que fazer isso primeiro, né? E aí depois profetizar. Então, em tese, a gente já está nesse processo de autoconhecimento e de reforma íntima para poder profetizar, para poder falar para os outros, faça isso, faça aquilo, mas eu não faço, né? Então, em tese, quem profetiza já fez uma reforma íntima, já está, pelo menos, nesse caminho, nesse processo de se conhecer. Então, eu entendi que os mistérios são dentro de nós, sabe? São conhecidos, entre nós e Deus, é uma coisa muito íntima, sabe? Muito interna. E depois a profecia é você divulgar isso, você compartilhar isso. Então, você já está nesse caminho, nessa busca, e você começa a animar as pessoas, exortar para que elas também venham fazer esse mesmo trabalho. Eu achei mais ou menos desse bonito. Eu achei bonito ele falar que para a gente pedir o dom de interpretar a língua misteriosa que se fala, né? Então, para a gente, não adianta a gente falar, quer dizer, a gente interpretar os nossos sentimentos, interpretar as nossas atitudes, as nossas atos assim, impensados, né? Que você tem aquele instintivo, interpretar isso tudo, que é estudar mesmo o interno de cada um. Por que que eu reajo assim? Por que que esse jeito me acompanha? Eu tenho esse padrão de sentimentos, de ciúme, de inveja, de qualquer ofensa, a ira, qualquer ramo que tenha, a gente se estudar e interpretar esses mistérios. Isso eu achei, nesse sentido, assim, um pouco mais, talvez, do lado psicológico. Mas se a gente olhar, Renato, bem a fundo achei belíssima a sua reflexão, a sua colocação, é a mesma coisa da minha, é a mesma coisa. A diferença é que você trouxe essa questão para o próprio espírito, né? Só que a gente está encarnado. Se a gente se colocar numa posição de desencarnado, a gente pode ser o espírito sofredor, que tem os problemas internos, né? Que tem as dores, as culpas, que é tudo interno que você falou, a gente vai ser atendido na reunião mediúnica. Ou se a gente já venceu essa etapa, nós podemos ser, enquanto desencarnado, o mentor que vai edificar toda aquela comunidade, né? Eu acho que a interpretação que eu tive, né, disso sendo como esse processo da reunião mediúnica dos dois, e que foi a mesma que o Hernani teve, fica incompleta sem a sua, que é nos colocando nesse meio, né? Nós também somos um espírito imortal, né? Nós somos um espírito imortal. A gente vai desencarnar um dia, não vai? E aí, a gente vai ser quem aqui? O língua misteriosa ou a gente vai ser o profeta, né? Atenção. Não, e outra coisa, Thales, para quem já participou de reunião mediúnica, a gente que faz atendimentos, depois vem os mentores, eu sou um coríntio. Exatamente. Ouvindo agora. Exatamente. Porque
O que agregou? Nossa, você vê aquele atendimento daquele irmão sofredor? Depois o mentor falou isso. Porque o 6 ele vai falar do que eu vou tirar vantagem disso tudo. No Exatamente. versículo O 6. que serve para mim, né? Recebeu para mim. Então é como se você falando agora, Renata, é como se eu estivesse ouvindo Paulo. Falando, ó, Hernani, língua misteriosa, ok? O que dá para tirar proveito disso aí? Entendeu? Agora, você, Hernani, não pode falar mais língua misteriosa, porque senão você vai que agregar quê? Entendeu? Exatamente. Você tem que saber. Como médium, aí vem a educação mediúnica. Exatamente. É legal. Foi perfeito, foi um excelente complemento. Podemos seguir? Sim. Bom, do 7 ao 12, para mim, o Paulo ele está aqui dando exemplos de metáforas, formas do dia a dia, de tudo aquilo que ele falou do 1 ao 6. Né? Então, Sim. ele compara, né? Mas eu chamo a atenção aqui para o 11. Dado que a gente aqui no estudo concordou, todos nós, que a língua misteriosa é o sofrimento daquele espírito que sofre e a profetização, desculpa, é um espírito já elevado que pode edificar. Olha que interessante o 11, né, que ele fala: se não entendo o significado de uma língua, ou seja, se eu não entendo um sofrimento, aquele sofrimento, sou um estrangeiro para aquele que me fala e ele é o para mim. Olha só. Então, se vem um espírito sofredor se comunicar conosco, numa reunião mediúnica, pedindo atendimento, se nós não entendemos aquele sofrimento, nós não temos a capacidade de empatia, vai ficar como dois estranhos um para o outro. Não tem aquele acolhimento, né? Não tem aquela... E isso eu acho muito bonito, porque a gente vê nos grupos mediúnicos, e eu já vi isso acontecer várias vezes, a organização que os mentores fazem dos espíritos que vão passar em cada médium com cada esclarecedor. Porque, na grande maioria das vezes, o esclarecedor já viveu muita coisa daqueles espíritos que passam ali. Né? Então, a gente tem... eu conheço um colega nosso que já foi dependente químico, se entrou na vida espírita, se melhorou, largou o vício, se recuperou. É um belíssimo esclarecedor. E toda reunião mediúnica passa um espírito dependente químico para falar com ele. O médico está à disposição, os mentores... Por quê? Porque aquele esclarecedor que já foi dependente químico, sabe como que é difícil, como que é o sofrimento, ele sabe o significado dessa língua misteriosa que aquele outro espírito está lhe contando. E aí não fica como um estranho para o outro. Então, esse 11, eu achei aqui também de uma instrução muito, muito, muito presente no nosso dia a dia hoje. Eu encontrei também no 8 uma coisa bonita no livro Vinha de Luz, de Emmanuel, que comenta o versículo 8. Fala assim: se a trombeta não dá um toque definido, quem se preparará para o combate? E no Vinha de Luz tem um capítulo que chama O Som. E ele fala assim que ninguém julgue que sejam necessários grandes cataclismos para que se efetue a modificação de planos da criatura. O homem pode mudar-se de esfera sem alarido cósmico, e as zonas superiores e inferiores representam graus de vida na escala do infinito. Aí no final ele termina falando uma coisa assim, que na maioria dos núcleos do cristianismo, deparam-se nos trabalhadores altamente dotados de luz espiritual que duvidam de si mesmos, companheiros valiosos, cuja fé somente vibra em descontínuas fulgurações. É necessário compreender, porém, que o som incerto não atende ao roteiro exato. Serve para despertar, mas não fornece orientação. Os aprendizes da Boa Nova constituem a instrumentalidade do Senhor. Sabemos que coletivamente permanecem todos empenhados em servi-lo. Entretanto, ninguém ouvide a necessidade de afinar a trombeta dos sentimentos e pensamentos pelo diapasão do Divino Mestre, para que a interferência individual não se faça nota dissonante no sublime concerto do serviço redentor. Muito bonito isso daqui, eu achei, porque ele fala que, como a trombeta soa, né, a gente tem que ter um rumo para onde seguir. E os aprendizes da Boa Nova são esse instrumento
né, do Senhor que ele utiliza, né, ele fala com as pessoas agora através dos instrumentos que somos nós mesmos, né, uns com os outros. E se a gente não tiver algum rumo, algum norte para onde seguir, que é Jesus, e tivermos juntos, né, para seguir, não duvidar da nossa fé, da nossa mediunidade, da nossa intuição também, para que a gente não vá para o caminho errado, né? Porque ele fala que não toca a trombeta se ela não tiver um som correto, para onde a gente vai? O que a gente interpreta disso? Então, é bonito que Emmanuel traz para a gente, nós somos as trombetas ainda de Jesus, né? Então, que a gente tem aqui no nosso âmbito de trabalho, de família, tocar, soar a nossa trombeta para o lado correto para a gente ser uma peça de ajuda para Jesus, né? Ser um instrumento de trabalho. Sim, perfeito. É no Vinha de Luz que está essa mensagem? Tá, no Vinha de Luz, capítulo que chama O Som. O som. E só reforçando o que a Renata disse, nessa mesma mensagem, aí a gente vê a questão do som e das línguas, né? É necessário compreender, como a Renata falou agora, porém, que o som incerto não atende ao roteiro exato. Ou seja, aí você vai ler aqui depois no 12 e no 13, ele vai continuando falando aqui das questões das línguas. É que o Tales falou, se não tem proveito nenhum das línguas, ou do que você está recebendo, ou até mesmo às vezes aí dando passagem, por que você dá? Exatamente. Ô Thales, outra coisa que eu queria falar, fugindo um pouco desse contexto geral que a gente vem abordando até agora, da questão que você falou de André Luiz, e realmente ele é os livros dele falam muito de mediunidade, da xenoglossia, né? Xenoglossia também. É um ponto que são várias línguas que se falam por línguas que você... Exatamente. Aí eu fiquei pensando, falei, poxa, de repente também os próprios médiuns que lá estavam falavam por línguas e eles não conseguiam compreender. E aí vem esse contexto de Paulo. Não, lá na frente, no 22 e 25, a gente vai falar disso. Eu notei essa questão de como era importante o fenômeno para frutificar a fé. Então, muito provavelmente tinha, assim como no Pentecostes, lá tinha diversas xenoglossias para o pessoal ver que, meu Deus, ó, tem algo acontecendo aqui espiritual, né? Não é só... ninguém está fingindo. Conheço esse rapaz desde criança, agora ele fala chinês, né? Então, acho que, de fato, tem também a questão da xenoglossia. Do 12 ao 16, isso aqui, meus amigos, eu fiquei assim também impressionada com o que eu peguei aqui do ensinamento dentro desse conceito mediúnico da psicofonia. Porque na minha cabeça eu fui pensando assim, não, beleza, Paulo aqui está falando aqui da questão da psicofonia, né, de uma reunião mediúnica, né, do espírito através do médium, fala do sofrimento ou fala da instrução enquanto mentor. Mas se ele está tão empenhado em trazer esse livro dos médiuns da época, né, nesse curso mediúnico para a turma de Coríntios, será que ele não vai explicar como que isso acontece? Né? Como que esse fenômeno acontece? E eu consegui achar aqui, na minha interpretação, do 12 ao 16, ele explicando isso. Né? Ele fala, ó, o mesmo acontece convosco, já que aspirais a dons espirituais, procurais abundantes para a edificação da igreja. Aí, o 13, principalmente, ó, portanto, quem fala uma língua misteriosa, quer dizer, quem fala na emissora, um médium que dá passividade para o espírito sofredor, peço o dom de interpretá-la. Então, peço o dom de que entender aquele sofrimento, daquele espírito que ele está falando por suas vias físicas. E aí ele dá o exemplo dele. Ó, pois, se rezo em língua misteriosa, ou seja, se eu rezo durante um sofrimento, enquanto o meu espírito, olha essa frase, enquanto o meu espírito reza, minha mente fica estéril. Então, enquanto o meu espírito reza, a minha mente física fica vazia de mim. E ele continua. O que posso fazer, eu como espírito? Ele pergunta, o que posso fazer? Rezarei com meu espírito e minha mente. Cantarei hinos com meu espírito e minha mente. Se deres graças com o teu espírito, como responderá a Deus? Olha essa parte, ó. Se deres graças com o teu espírito, como responderá amém a tua ação de graças aquele que ocupa um lugar particular, se não sabe o que dizer. Então, vamos se atentar aqui nesse trecho, que ele fala, eu, enquanto médium, no processo de psicofonia, enquanto meu espírito reza, a minha mente fica séria.
Eu rezo, canto hino, dou graças, digo amém, para que aquele que ocupa um lugar, o espírito que ocupa um lugar na mente, para que dê graças àqueles que ocupam um lugar particular na mente. Né? Então, o que o Paulo está aqui falando, que eu interpretei, ele está explicando o processo do afastamento perispiritual no processo mediúnico. Sim. Que a gente conhece como incorporação. Sim. Né? Então, o médium, numa psicofonia, inconsciente, ele desloca o seu perispírito, enquanto esse espírito que fica em oração, em prece, irradiando boas vibrações, aquele ocupa o lugar na mente física estéril e se manifesta nas línguas misteriosas, manifesta o seu sofrimento. E aonde está isso? Livro dos Médiuns, capítulo 16, item 188, psicofonia sonambúlica ou inconsciente, que é o que o Paulo está dizendo aqui, ó. Kardec falando: afasta-se o espírito do médium do seu corpo, que mais livremente é utilizado pelo comunicante. Quando há inteira confiança entre ambos, então por isso que Paulo fala aqui, pois se rezo em línguas misteriosas enquanto o espírito reza. Por isso o dom de poder interpretá-la, para que o espírito que quer se manifestar confie no médium e para que o médium confie no espírito. Está aqui Kardec dizendo. Quando há inteira confiança entre ambos, é como se o médium entregasse um instrumento valioso às mãos de um artista emérito que o valoriza. Se o comunicante é rebelde ou perverso, o médium, embora afastado, age na condição de um enfermeiro vigilante a controlar o doente. Eu não sei se vocês viram na explicação do Kardec exatamente o do 12 ao 16. O Paulo conta as palavras. Eu queria acrescentar um negócio. E no complemento, André Luiz, no livro Missionários da Luz, já leram Missionários da Luz? Já leram, né? O capítulo de incorporação que ele fala da Otávia, aquela médium que tinha um problema em casa, mas ela era super iluminada, né? Ele contando a história do trabalho mediúnico. O André Luiz narrando. Terminada a oração e levado a efeito o equilíbrio vibratório do ambiente com a cooperação de numerosos servidores do nosso plano, Otávia foi cuidadosamente afastada do veículo físico em sentido parcial, aproximando-se de Dionísio, que era o espírito sofredor, que também parcialmente começou a utilizar das possibilidades dela. Otávia mantinha-se a reduzida distância em prece, mas com poderes para retomar o corpo a qualquer momento no impulso próprio. Guardava relativa consciência do que estava ocorrendo, enquanto que Dionísio conseguia falar de si mesmo. Olha só, Otávia corroborando o que o Kardec falou, que está aqui, em outras palavras, que o Paulo está falando. Eu fiquei, assim, boquiaberto. Sabe que eu lendo aqui o 15, o 15, eu lembro quando a gente está no processo de trabalho, iniciar no trabalho mediúnico, nós aprendemos que, olha, quando você der passividade, você tem que ser consciente. Tudo bem? Então, quando ele fala assim, ó, o que posso fazer? Rezarei com o meu espírito, estou dando passividade. Em minha mente, mas estou consciente. Exatamente. Entendeu? Entendeu? E ele completa, cantarei hinos com o meu espírito, ou seja, eu vou entrar em comunhão com eles, vou entrar na manifestação mediúnica, mas estarei com a minha mente. Não, é maravilhoso, eu até arrepio de ler isso aqui. É demais, cara. É demais. Porque aí a gente tem que entender o que ele queria dizer com rezarei e cantar hinos. Entende ou não? Sim, é maravilhoso, cara. E é assim que acontece, né? Pode ver essa experiência, é assim mesmo. Chega pro ladinho e deixa acontecer. É impressionante. Vocês que têm mediunidade têm outra interpretação. Eu aqui, que nem curso mediúnico fiz, então estou só no aprendizado, estou fazendo um curso mediúnico online. Com Paulo de Tarso, o melhor de Tarso. Vai ser a média mais formada aqui de todo o grupo. Vai ser a Renata. Mas é impressionante. Eu fiquei, assim, de fato, bem, bem admirado. Mas sabe o que me chama a atenção, Thales? Nesses últimos estudos que nós fizemos, eu acho que até a Renata comentou isso, eu acho que no nosso último encontro. Como não ver? Como não ver isso? Né? Aqui não precisa ir muito para tirar o espírito da letra.
Está claro. É claro. De carismas, dons espirituais, agora aqui, profecias e línguas misteriosas. Está claro. Aí eu fiquei pensando nisso ontem, hoje, e aí veio na minha cabeça, né? Aqueles negócios, você sabe como é que é, né? Porque Paulo, Hernani, viveu essa situação. Exato. Ele teve com o Cristo tudo isso aqui. A história dele é isso. É exatamente uma história mediúnica. Se você pegar, olha, observa, eu posso até estar Ele indo fala muito no longe. 15, né? Ele fala no 15 isso. Fala. Por isso que eu estou falando. E por isso que eu fiquei pensando. Porque quando ele era Saulo, o que ele era? Não é? Perseguidor. Língua misteriosa. Ele queria tudo destruindo, não é? Aí ele encontrou Jesus. Então ele viveu. Thales, agora vamos fazer. Ele sempre foi médio. Sempre foi médio, sempre foi. Agora vamos fazer só uma viagem astral aqui. Imagina você chegando agora na sua casa, Renata, Thales, desceu do carro, você olha na porta, está Jesus. É bom. E você sente o que Paulo sentiu. E ele fala para você, vem, eu vou te mostrar o que é padecer, meu irmão. Sabe, ou te abraça e te envolve. Ontem eu vi para resumir, para não fugir muito, e que tem tudo a ver também, aquela freira que é amiga do Haroldo. Sim. Sim, é. Falando do retiro espiritual com o Padre Antônio. Cara, é Damasco. Ela falou No assim, Gênesis. surgiu algo de mim, de dentro, que nada mais me abala. É Paulo. Exato. Entende? Essa é a experiência, porque aí ele viveu, ele se... não é ter fé. Aí já é, eu sei. Eu sei, exatamente. Por isso que ele Eu fala, sinto. fala em vários momentos da carta, em várias cartas, ele fala com autoridade. Né? Sim. Eu posso dizer isso. Eu posso posso dizer que eu sei. Eu vivi, eu estava lá, eu vi o cara. E morto. Porque o próximo da ressurreição vai completar o que eu estou dizendo, cara. Tem uma das cartas deles, eu não sei se é no Gálatas, ou se é até na próxima, 2 Coríntios, que tem um capítulo que até chama de Paulo confronta Cefas, Paulo confronta Pedro. É um embate que tem entre Paulo e Pedro, que o Paulo Estevam, inclusive, acho que narra esse encontro. E fala aqui, né, nas cartas, o Paulo fala que ele fala com Pedro, ele fala assim, você conviveu com Cristo. Ele fala com Pedro, você conviveu com Cristo, mas não da forma que eu convivi. Ele fala aqui, na carta aqui também. Ele fala nessa aqui também? Ele fala, não fui apóstolo, mas eu fiz mais que todos. Exatamente. Ele fala aí. Então, de fato, a experiência foi diferente mesmo, né? Foi porque os outros viram o Jesus mais encarnado. Sim. Desligados da carne. Paulo não. Paulo interagiu com Jesus em espírito, né? Sim, exatamente. Conexão espiritual. Conexão espiritual. Porque se você pegar a história dos discípulos, 12, o que eles fizeram quando Jesus foi para a cruz? Vazaram. E todo mundo deu aquela balançada. Paulo vinha naquela guerra, de repente ele falou, opa, é aqui? Daí para frente ele não saiu mais. Exato. E Jesus aparece para ele, né, cara? É fantástico, mas você é doido. Vamos lá. Eu acho que eu era o grão de areia quando ele caiu do cavalo. Eu era lateral ainda. Eu era princípio inteligente no carrapato do cavalo. Calma. Não é cavalo, é camelo. É do camelo. Camelo. Eu estava pensando uma coisa, né, gente? Falam que a Bíblia já foi cortada, recortada, alterada, né, pela Igreja Católica nesses anos todos, né? E aí dá até aquela coisa assim, nossa, por que a Igreja Católica cortou as partes espirituais que falava sobre ressurreição, encarnação, né, e pluralidade dos mundos, das vidas e tal. Mas aí você começa a ler aqui versículo a versículo, você fala, mas, tipo, o que sobrou ainda, né, é bastante, né, dá para acreditar bem, né, quer dizer, se a gente lê com cuidado, você fala, meu, sobrou bastante coisa. O que cortou não sabemos, mas que sobrou indício, assim, mais que o suficiente de que a espiritualidade existe, a reencarnação, tudo
tá fato para mim, né? Não, sendo sobre esse tema, eu já tive alguns debates bem saudáveis com colegas espíritas sobre isso. E eu tenho uma posição muito firme sobre essa história. Que eu vejo muitos falando, não, porque isso aqui não é de fato, isso aqui foi cortado, foi manipulado, foi modificado, e eu tenho uma posição muito firme nisso, na minha limitada compreensão, uma obra dessa importância, né, que de certa forma ajuda a guiar espíritos rumo à sua iluminação, Deus não erra. Não permitiria, né, que a vontade do homem fosse feita para acabar com essa obra, né? Por outro lado, já que Deus não erra, e a gente viu Paulo falando aqui na carta, para a criança só se dá o leite, né? Então, ainda que toda a história do que aconteceu escrita da época, de todas as vivências e experiências, se tivesse na íntegra pra gente, era capaz de isso aqui ter morrido, porque nós, humanos ignorantes, ia falar assim, não, isso aqui é loucura, cara, joga isso fora, nem tá viajando, né? Então, Deus não erra, né? Então, até aquilo que a gente acha que é o mal, é o bem, né? Então, se a modificação foi para que tivesse ao nosso nível de compreensão, né? O Emmanuel fala com o Chico, que fala, o evangelho original tá guardadinho aqui, tá tudo aqui. O dia que a gente quiser, a gente manda. Né? Então, é verdade. Agora, observa você, né? A gente fala de línguas misteriosas, né? Primeiro, eu queria ressaltar um negócio que a Ada falou. Que João fala, através, acho que João ou de Humberto de Campos, que Jesus fez muita coisa. Mas muita coisa que não dá nem para escrever, não vai ter livro para contar. Exatamente. 3 anos. Certo? E aí, Thales, falando de língua misteriosa, a gente vai ver lá na frente, no 21, por meio de homens e línguas e lábios estrangeiros, falarei a este povo, e nem assim obedecerá. Observa, como é que Jesus falava? Parábolas, né? Isaías falava, esse povo vai ouvir e não vai ouvir, vai ver e não vai... Tá aí, cara. Exatamente. Tá aqui. São enigmas misteriosos que a gente vai desvelando com o tempo. Justamente a Bíblia ainda vai ter novas interpretações ainda, né? Novas, ainda mais no Antigo Testamento, que para nós ainda é mais difícil. Você escuta o Gênesis do Haroldo, você percebe, nossa, eu jamais ia conseguir tirar tudo isso dessas 3 linhas aí, né? Então você percebe como o negócio é profundo e a gente está sendo alimentado de pouquinho em pouquinho, conta-gota. Assim. Mas ficou muito caracterizado o mundo espiritual, né, gente? Não tem. Por mais que tenha sido cortado, sei lá, perdido, ficou muito caracterizado, né? Não tem como falar. E aí nós temos que dar braço a torcer aos judeus, que estudam a Torá e os livros judeus. Porque eles sabem e ensinavam as crianças a ler isso aqui. Exato. A ler o Antigo Testamento. Você tinha que decorar as crianças. Decorava. E tinha as fases de aprendizado da leitura. Só o texto, agora o que ele significa, agora a coisa mais astral. Cantado, agora cantado. Cantado, tinha todo um processo. Veja bem, nós 3 hoje aqui, quando eu falo para o Thales, grava até o Evangelho, porque um dia nós vamos falar assim, meu Deus, se nesse contexto que diminuiu, que nem o Thales falou, que o Evangelho está pronto lá, a gente ainda... Eu fico olhando, às vezes, aqui, ó, a literatura que eu tenho aqui, André Luiz, Emmanuel, Humberto de Campos. Eu olho assim e falo, meu Deus, eu tenho livro para 5 encarnação. 5. Sendo que a base disso que tudo está aqui. Saiu daqui. Exatamente, exatamente. Imagina. Aquilo ali é como se a gente pegasse assim, ó, um resumo, tá? Pum, toma, Paulo Estevam. Resumo, pum, toda a obra de André Luiz. É isso. Eu, só para também não prolongar mais e poder seguir, eu me lembro no congresso que teve de Espírita, acho que a Renata estava lá também em Atibaia, teve uma palestra do Haroldo que era sobre os 150 anos do Livro dos Espíritos. Eu não me esqueço do jeito que ele encerrou aquela palestra.
né? Que ele falou assim, e naquela ocasião, uns 4 anos atrás, 3, 4 anos atrás, tava uma polêmica aí que tinha uma galera do Espiritismo falando que o livro do Espírito estava ultrapassado. A galera começou a Gênesis, começaram a trazer uma nova Gênesis. Não, essa Gênesis está errada, traduzir errado, essa Gênesis não vale nada, a Gênesis o livro do Espírito ultrapassado. Começou um reboliço no meio espírita disso. E eu não esqueço, bem na época dessa palestra, eu não esqueço a forma que o Haroldo encerrou. Ele falou assim, tem pessoas falando que o livro dos Espíritos que está fazendo 150 anos, tem pessoas falando que o livro dos Espíritos está ultrapassado. Aí ele falou assim, para mim, ainda falta mais 150 anos para o livro dos Espíritos ficar atual. E é verdade. Mais, hein? E é verdade. É verdade. Como está ultrapassado? A gente nem compreende nem 10% daquilo. Né? E ele falou a verdade, ainda falta 150 anos para ele começar a ficar atual. Quem dirá que agora está ultrapassado. Né? Mas, seguindo aqui... Vamos lá. Senão... O 18 achei um ensinamento maravilhoso também, dentro do que a gente está falando. Né? Que ele fala, e ele fala do exemplo dele, eu, graças a Deus, falo línguas misteriosas mais que todos vós. Ou seja, eu, graças a Deus, dou passividade para o sofredor mais que todos vocês. Ostensivo. Mas, numa assembleia, para instruir os outros, prefiro dizer 5 palavras inteligíveis do que pronunciar 10.000 mistérios. Isso aqui é maravilhoso, porque a gente pega uma reunião mediúnica. Você já teve a oportunidade de participar de alguma, Renata, ou não? Como ouvinte? Não. A gente Renata, uma reunião mediúnica... Você então, Renata. Hã? Estamos judiando da Renata, pô. Não, A gente pega uma reunião mediúnica, é assim, qualquer casa espírita. 2 horas de trabalho. 1 hora e 55 minutos atendendo os sofredores, que está aqui, 10.000 mistérios, e 5 minutos de uma instrução do mentor de 5 palavras que todo mundo chora. Todo mundo chora, todo mundo sai, meu Deus, minha vida melhorou muito agora. Cara, é isso aqui que acontece. É muito impressionante. Quando eu li, eu fiquei assim, muito impressionado. Porque Paulo fala, prefiro dizer 5 palavras, numa assembleia para instruir os outros, numa reunião mediúnica para instruir os outros, prefiro dizer 5 palavras inteligíveis do que pronunciar 10.000 misteriosas. Porque eu vou estar me conectando com o alto. Né? É impressionante, cara. E aí ele entra naquela trecho de Isaías que o Hernando já leu, né, no 21. Que é muito, muito bonito mesmo. Essa passagem de Isaías lá do Antigo Testamento. E do 22 ao 25, seguindo, então, o Paulo falou da questão da psicofonia sonambúlica, explicou como isso acontece com o afastamento espiritual, deu instrução, né, da importância de os médios se elevarem para poder estar nos planos mais altos. E aí, do 22 ao 25, na minha interpretação, ele fala de outra coisa que é muito importante e que, às vezes, a gente, no espiritismo atual, a gente veta isso, a gente critica isso, que é a importância do fenômeno mediúnico para fortificar a fé das pessoas, dos atendidos. Né? Mas ele exalta a manifestação evangélica que atinge todos os corações. Então, ele não anula um outro. Né? Porque a gente vê em muitas casas hoje falando assim, não pode ter manifestação de mentor para o atendido proibido, manifestação de mentor para um atendido, né? Encarnado. Mas o Paulo fala aqui a importância para fortificar a fé, porque é uma mão de via dupla. Aquele assistido que está lá, se ele não crer, ele recebe menos do que aquele que crê. Porque aquele que crê tem a sintonia. Ele está aberto a receber o passe, ele está aberto a receber a instrução, ele está aberto a receber a comunicação. Né? E aí o Paulo ele vem, de sorte que as línguas misteriosas são sinal, de sorte que as línguas misteriosas são sinal para os que não creem, não para os que creem. Para quê? Porque, certamente, como era o Espiritismo até pouco tempo atrás, que era público, os atendimentos dos espíritos sofredores era público.
as casas mesa branca, isso tem 30 anos atrás. Você fazia a mesa branca na sua casa, os vizinhos vinham, todo mundo assistia, o médico dava passividade, atendia o espírito sofredor. No filme do Chico, no filme do Divaldo, mostra isso. Eram reuniões... Nos livros do André Luiz também, né? Os livros do André Luiz também eram reuniões públicas, né? Mediúnicas. E olha o que o Paulo fala. De sorte que as línguas misteriosas, então, de sorte que o atendimento aos sofredores são sinal para os que não creem, não para os que creem. A profecia não é para os que não creem, mas para os que creem. Então, né, ele fala, o fenômeno do atendimento do espírito raivoso, batendo na mesa, se contorcendo, mudando a fisionomia, isso é para aqueles que não creem, falam, nossa, existe de fato. Estão atendendo os encarnados aqui. A instrução do mentor, ela é para os que creem naquilo, porque vão entender o quê? O conteúdo do evangelho, né? A morada do Cristo, que é onde ele exalta lá no 25. E aí ele fala, revelam-se os segredos do seu coração. Não, no 24. Ao contrário, minto, deixa eu voltar aqui no 3. Ele fala, suponhamos que se reúna a igreja, então suponhamos que se reúna numa reunião mediúnica, e todos vós comecei a falar línguas misteriosas, e todos vós começam a dar passividade para os espíritos sofredores. Se entram alguns estranhos ou que não creem, não dirão que estáis loucos? Ao contrário, se todos profetizam, quando entra alguém que não crê ou um estranho, sente-se interpolado por todos, julgado por todos. Revelando os segredos de seu coração, cai de bruços adorando a Deus e declara, realmente Deus está conosco. Ou seja, o poder do evangelho atinge a todos. Os que creem e os que não creem. Os que não creem não vão absorver. Agora, aqueles que não creem no processo aqui do espiritismo, eles vão fortificar sua fé que aquilo está acontecendo alguma coisa, né? E aí veio, assim, desde essa época, veio essas reuniões públicas até pouco tempo atrás, e aí de um tempo para cá, que a orientação da FEB, e que não é o nosso papel aqui falar se está certo ou errado, que eram agora reuniões fechadas e não mais com participação. Mas o Paulo fala aqui da importância disso, né? Daqueles que não creem, poderem também participar e serem atendidos, né? Tem comentários? Seguimos. Eu achei bem bonita a parte que ele fala aqui no finalzinho, né? Que a pessoa que revela os segredos do seu coração, esse 25, né? Quando a pessoa escuta a palavra do Evangelho falada por alguém que está realmente profetizando, na minha intenção, na minha interpretação, que já está vivendo a reforma íntima, os seus melhores momentos, como, né, ser em aprendizado, quando a pessoa escuta aquilo com aquela força de quem está realmente tentando fazer o seu melhor a cada dia, tentando pregar e compartilhar isso no Evangelho, a pessoa revela os segredos do seu coração, e aí o outro, você está tão na verdade, né? Você está tão na verdade, falando tão do coração, da sua verdade interna real, e não querendo profetizar uma coisa que você até acha lindo, mas você nem consegue nem tentar vivenciar esses sentimentos, e aí o outro cai de bruços e adorando a Deus e declara, quer dizer, é a forma de converter alguém, assim como Jesus converteu Paulo não precisa falar um monte de coisa, mas esse sentimento, essa coisa que vem do coração é o que toca. Exatamente. E aí, pode continuando aqui no 26, eu até coloquei esse 26 no grupo. Então, maravilhoso. Maravilhoso. E aí, é interessante, né, cara? Você está falando, nós estamos trabalhando em cima de um contexto da reunião mediúnica, certo? Sim. Para quem já foi esclarecedor e coordenou um grupo, a gente fala assim quando abre a reunião mediúnica, né? Olha, 2 passividades. Olha o 27. Exato. Não, eu fiquei de cara, assim, também. Porque eu notei, assim, do 27 ao 38, é o manual de uma reunião mediúnica. Assim, o Paulo falando como organizar uma reunião mediúnica. A reunião, cara. Ele fala como organiza. Fala assim, gente, tem que ser isso, depois aquilo, depois aquilo, depois aquilo, depois aquilo. Um fala, espera o outro falar. Cara, impressionante. E que é exatamente como é feito até hoje. Até hoje é feito assim. Que é a orientação do Kardec. Então ele fala no 27,
Se fala em línguas misteriosas, ou seja, está atendendo o espírito sofredor, fala em 2, no máximo 3, um depois do outro, e que o outro interprete. O esclarecedor. Está aqui, esclarecedor. Agora, se não há intérprete, se não há esclarecedor, cale-se na assembleia, ou fala para si e para Deus. Olha, silencie, olha isso. E deixa o mentor trabalhar. Exato, porque isso aqui, a gente esquece disso também. E eu já vivi isso, imagino que o Hernani também, e os médicos de facilidade. Quantas e quantas vezes que a gente colocando, a gente em posição de tarefa, à disposição, um companheiro está manifestando um espírito sofredor para o esclarecedor da roda, do grupo, e o outro médium está aqui aguardando, só que tem um espírito sofredor já com ele, e ele atende esse espírito sem manifestar. Não é, Nani? Atende o espírito sem manifestar. Pela mente, você acolhe, recebe e caminha e direciona. Nos cursos mediúnicos, a gente aprende a fazer isso. É ensinado a encaminhar e direcionar. Que é o 28. Olha, se não há intérprete, então se você é um médium em passividade, se aproxima do espírito sofredor e não há um intérprete, não há um esclarecedor, cale-se na assembleia para não ficar lá também, blá, 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 sem ninguém entender nada. Falando a língua misteriosa. Fale para si e para Deus, que é a orientação que todo médium recebe. Sentiu a presença de um espírito sofredor, pedindo ajuda, não tem quem o atender, entre em prece, Senhor, acolhe, encaminhe para onde ele pode ser atendido. Que é o que o Paulo está falando aqui. É muito incrível isso. Você quer ver outra coisa? Quando a gente aprende assim, olha, quando algum espírito vier, saiba que ele é do bem ou da verdade, veja a mensagem e veja que fruto ela tem. Exatamente. Não é isso, do mentor? Para a gente não ser enganado. Não é isso? Que é o 29. 29. É. Tratando-se de profetas... Aí são os mentores. Os mentores, fale 2 ou 3. E os outros devem discernir. Falou. É muito impressionante. Porque na reunião mediúnica não fala assim, ó, só esse médium recebe mentor, só aquele... Não. Está aberto agora para os mentores. E geralmente é 2 ou 3 mesmo. 2 ou 3 falam e o resto discerne. Outra coisa, Thales, não é porque o mentor diz que a gente acata, tem que passar pelo crivo da razão. E da razão que Allan Kardec ensina. E que Paulo está falando aqui no 29, discernir. Né? E ele segue. Se um dos que estão sentados recebe uma revelação, o de antes cale-se. Olha só que interessante. Olha que interessante. Se um dos que estão sentados aqui recebe uma revelação, o de antes cale-se. Todos podeis profetizar, cada um por sua vez, para que todos aprendam e se animem. Impressionante. Aí ele, no 32, mas a inspiração profética está vinculada aos profetas, porque Deus não quer a anarquia, mas a paz. Eu fiquei assim, esse capítulo foi um presente, assim. Não, então, ele fecha a inspiração profética que está vinculada aos profetas. Eu pensei na hora, poxa, nós só somos meio. As profecias que virão por nós não são nossas. Exato, né? Gente, assim, eu vou falar para vocês, eu fiquei realmente pensando que reunião mediúnica não é coisa nova, né? Não é coisa que... Não é. Sabe o que é mais interessante? Curso mediúnico tinha que abordar isso, tinha que abordar esses capítulos. Com certeza. Né? Porque... Você sabe que eu fui falar uma aula domingo, só para a gente não perder muito tempo também, senão a gente vai ficar aqui. E eu falei do capítulo 12 e 13. Grupo mediúnico. União e sintonia do grupo. Eu falei do 12 e 13. Igual você falou. Entendeu, Thales? Eu acho que tem que ter isso mesmo, cara. A gente tem que falar mais dessas coisas com os alunos. Ler essas coisas com eles. Exatamente. Mas, gente, esses livros da coleção do Emmanuel, aí, de Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva, eles só tratam, né, da Bíblia, né, do Cartas de Paulo, João, Marcos, né? O Emmanuel pegou uma frasezinha e aí ele dá todo um contexto e uma instrução para a gente, né? Então, é por isso até que eu acredito muito, né,
pelo menos nesses versículos que Emmanuel estuda e destrincha para a gente, porque senão ele não ia perder tempo fazendo vários livros Exato, de coisas que são mentirosas ou não existem, sei lá. Chico Xavier ia ficar bravo, né? Se fosse utilidade Não, faz sentido. coisa que alguém deu na louca, inventou sozinho, e aí a irmã vai ficar discutindo vários livros sobre isso, quer dizer, não faz sentido, né? Então, e isso é parte, por isso que Emmanuel coloca isso, né, na nossa linha de estudo, é voltar lá para estudar as cartas de Paulo e tudo mais. Exatamente. E Vamos? encerrando o capítulo. Diga aí, Renan. Não, eu acho é assim mesmo, estou porque ele já cair para o 15. Então, aí só para encerrar aqui então ele encerra o capítulo com outro ensinamento importante, né? O 36 e o 37 e 38, que é outro aprendizado que os médiuns também têm, né? Porque aí o médium começa a dar passividade para o mentor e ele começa a achar que é ele, né? Ele recebe a informação e fala, não, isso aqui foi eu que disse, é meu, né? Não é do mentor. Então ele prega a humildade, ó. Partiu de vós a palavra de Deus, né? Partiu de vós a profecia, partiu de vós a palavra do mentor. Chegou somente a vós? Se alguém se considera profeta ou inspirado, reconheça o que escreve a preceito do Senhor. E quem não reconhecer, não será reconhecido. E aí o 39 eu achei lindo, né, que é o encerramento que eu anotei aqui. Em síntese, né? Ou seja, depois de tudo isso, em síntese, Resumindo, irmãos, aspirai a profetizar, ou seja, busquem se elevar para trabalhar com os maiores. E não empeçais em falar línguas misteriosas. Não deixem de servir aqueles que sofrem. Ou seja, não tem médium que é só de mentor e nem médium que é só de sofredor. Mas todos nós, médiums de tarefa, já feito o curso, tem que buscar o quê? Aspirar, profetizar cada vez mais. Estar mais evangelizado, estar mais apto a ser ferramenta dos iluminados. Né? Sem nunca deixar de atender. O Chico Xavier dava passividade de reunião mediúnica para o espírito sofredor. sim. Só que era os É o que a gente, os mais a gente já falou. A gente já falou antes também sobre isso, né? Você busca, aspira o para cima, mas você não esquece de quem está para baixo. Você cria aquele elo sempre, né? O que você aspira, mas quem você também se solidariza. Maravilhoso, 14. E tudo Lindo. com ordem e harmonia, né? Tudo com ordem e harmonia. Tudo com ordem e harmonia. É bom demais. Muito bom, né? Não, maravilhoso, 14. Eu acho que a gente abriu falando da questão, agora eles devem estar, esses três estão malucos. É bem isso mesmo. Bom, findado o 14, maravilhoso, o melhor da carta para mim. O mais surpreendente para mim foi o 14. E ser bem sincero, no 14, a parte aqui da organização da reunião mediúnica, eu fiquei de fato muito impressionado. Ó, uma paciência cada vez. Parece que eu estou ouvindo o coordenador do meu curso mediúnico falando, gente, ó, uma passividade cada vez, vamos aqui atender, depois abre os mentores, abre a roda. Exatamente aqui o tete a tete que o Paulo está falando. Sabe o que é interessante, Thales? Eu e você, nós não conversamos sobre a nossa visão do texto. Exato. Está aqui, parece né, a mesma coisa, a gente está vendo a mesma coisa. Exatamente. Por causa da vivência, né? Por causa da vivência. Bom, no 15, vamos para o 15. Ele chama aqui de ressurreição dos mortos, né? Aqui também eu tive uma grande... Porque a gente não pode ler os capítulos separados sem entender que tem uma continuidade de raciocínio de Paulo para escrever a carta. Né? Ele não ia escrever coisas aleatórias. Né? Ele tem que estar contando uma mensagem. Né? Então ele vem, fala ali dos tipos de mediunidade no 13, falando do finalzinho. Né? Do tipo de mediunidade no 12. Dados os tipos de mediunidade, como é que é a mediunidade com Jesus no 13. Depois ele entra aqui na questão da psicofonia, do 14, falando aqui da necessidade de se evangelizar, se aspirar, falando que tem espíritos mais elevados, profetas, espíritos inferiores, sofredores. Então ele dá todo esse contexto, fala de espírito, fala de mediunidade e no 15, para mim,
ele explica, de forma teórica, o conceito da imortalidade da alma e do processo reencarnatório. Encarnação, eu ia falar. Também perceberam isso quando leram? Sim. Imortalidade Eu achei da alma lindo e que processo ele abre. Achei reencarnatório. lindo falando que ele abre falando assim: eu vou dar agora a boa notícia que vos salva. Maravilhoso isso aqui. É um abraço carinhoso, né? E no 14, no versículo 14, ele remata. E se Cristo não ressuscitou, é vã nossa proclamação, é vã nossa fé. É, exatamente. Ele ressuscitou. E eu vi, eu te falo, não existe a morte, vencemos a morte. Ele fala. E se ressuscitou, o espírito é imortal. Guarda. A discussão do ressuscitou, reencarnou, no mesmo corpo é um corpo diferente, mas os dois, o espírito é imortal. O espírito é imortal. Quer dizer, a boa notícia que eu entendi que vos salva é dizer: ninguém morre. Ninguém morre, vencemos a morte. Exatamente. Porque já pensou, eu acho que eu já comentei isso com o Thales, se Jesus não ressuscita ou não aparece depois, o que era do cristianismo? Já era. Já É. é. Vamos lá. Para mim, o capítulo todo eu dividi ele em 5 partes, né? Imortalidade da alma, no exemplo do Cristo, evolução espiritual, justiça divina da reencarnação, processo reencarnatório e conclusões. Eu vi o 15 ele abordando esses 5 temas, né? E como que eu cheguei lá, né? Então, do 1 ao 20, que é uma parte bem extensa e que acho que merece ser extensa mesmo, ele aqui deixa claro, para mim, a imortalidade da alma no exemplo do Cristo, que a gente estava discutindo agora, né? Que ele arremata lá no 14. Então, ele fala que a alma não morre. Uma coisa ele fala assim, imagina que não tivesse existido a figura do Cristo, de Jesus, na história. E Paulo vinha médium, recebia o próprio Cristo em espírito, no seu processo mediúnico, e chegasse para as pessoas e falasse assim: gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, o espírito não morre. Todo mundo ia falar: mas aonde? Nunca vi ninguém que morreu e apareceu de novo. Não, tem sim, tá aqui, Jesus. É o que a gente está falando agora. Se não tivesse o exemplo de Jesus, a imortalidade da alma não seria a fé em vão. Seria em vão a fé que Paulo fala. Então, por isso que ele, do 1 ao 20, ele usa o exemplo do Cristo, ele descreve todo aqui as questões e indagações para trazer esse conceito da imortalidade da alma. Fala assim, gente, o que vocês estão atendendo lá no capítulo 14, 13 e 12 são espíritos imortais. E eu vou te falar onde que esses espíritos são imortais. Está aqui no exemplo do Cristo. A didática do Paulo é impressionante. Ele traz aqui uma didática incrível, né? Então, tá aqui, exemplo do Cristo. Tá, como ele. Morreu e apareceu lá para Cefas, depois para Tiago, depois para os 12, depois para um monte de gente. Ele está aqui vivo, o Espírito, né? Vocês estão atendendo lá espíritos imortais que tiveram as suas experiências humanas, né? Então, do 1 ao 20, para mim, fica claro no exemplo de Jesus a questão da imortalidade da alma. É isso. Esse foi o primeiro bloco de coisas aqui que eu peguei desse capítulo 15. Alguém tem algum comentário específico de algum versículo? Eu ia falar do 22, uma questão aqui, da questão de pecado, inferno, céu, que ele fala de Adão e Cristo. Né? O pecado de Adão, aí dá para a gente também abordar alguma coisa sobre isso. Eu pensei, quando ele fala, visto que todos morrem por Adão, todos recuperarão a vida por Cristo. Né? Adão, o pecado de Adão, aquelas coisas tudo que a gente acabou tendo que não vai ter mais a vida eterna, agora você vai morrer, tudo que diz o contexto lá de Gênesis, e depois Cristo vem e salva a gente, entendeu? Não? Pelo pecado. Sim, sim. Então, esse primeiro bloco, né, imortalidade da alma. Aí depois do 21 ao 28, Paulo, na minha interpretação, ele traz aqui a questão da evolução espiritual. Então ele fala, olha só a gente voltando lá atrás, reuniões mediúnicas, atendimento a espíritos imortais.
Lembra quando eu falei lá, Paulo dizendo, que tem o mentor, o profeta, e tem o língua misteriosa, o sofredor? Existe, além do espírito ser imortal, existe aqui uma evolução espiritual. E aí Paulo aborda aqui no 15, nesse segundo bloco, do 21 ao 28. Né? E como que aqui eu cheguei nessa conclusão? Justamente pelo tema de Adão. Já leram o Exilado de Capela? Sim. O Exilado de Capela fala que raça adâmica, onde a gente, raça humana, ser humano. Capela, raça adâmica, o ser da raça adâmica, Adão. Adão. Morreu em Capela, veio à Terra em busca do paraíso perdido. Certo? Conceito aqui do Exilado de Capela. Então, visto que todos morrem por Adão, naquela época habitava a Terra os exilados, mas os espíritos recém-criados na própria Terra, o reino dos rudimentares, né? Então, visto que todos morrem, porque enquanto essa turma estava lá, já em civilização, os capelinos, a maioria de nós hoje do mundo eram os índios, povo selvagem indígena dos outros continentes. A gente não pode esquecer disso. Tinha gente na África, gente na América do Sul, gente na América do Norte, tinha gente na Ásia, na Oceania. O mundo já existia, em todos os lugares tinham seres encarnados, só que ainda eram primitivos, praticamente primitivos. Né? Em 1500, aqui no Brasil, era tudo índio ainda. Né? Então, um povo ainda primitivo, sem sociedade. Então, ele fala, visto que todos morrem por Adão, todos recuperarão a vida por Cristo. Quando a gente lê lá em Apocalipse, de João, fala que no fim todos viveremos com Cristo, por Cristo. Então aqui Paulo ele traz o início da era humana na Terra, que a nós é trazido no Exilado de Capela e Caminho da Luz, do Emmanuel, até o Apocalipse de João, contando que há aqui uma evolução espiritual, um progresso espiritual. E ele segue. Cada um... isso aqui é maravilhoso. Ó, visto todo mundo por Adão, e todos recuperarão a vida por Cristo. Cada um por sua vez. Sim. Jesus dizia, cada um conforme as suas obras. E um coração conforme a sua vez, a sua vontade. Depois, quando ele voltar aos cristãos, a seguir virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus Pai. E é isso que fala no Apocalipse. Reino de Deus. Todos nós atingiremos o reino de Deus. Jesus veio aqui e cumpriu a sua missão de elevar esse planeta e todos que aqui hoje habitam encarnados, e os encarnados que pululam à volta do orbe, entregar eles ao reino celeste, ao reino do Pai. Fala, Pai, está aqui, ó. Toda a sua criação já são espíritos felizes. Né? E ele fala que o Cristo fará isso. Entregará o reino a Deus. E acabar com todo o princípio. Com efeito, ele deve reinar, ele começa... E aí no 26 eu achei maravilhoso. Porque no 26, para mim, aqui é a confirmação disso. Então ele fala do povo lá, Adão, capelino, no início de tudo. Tem um processo espiritual. Tem aqui no Apocalipse, onde Jesus vai entregar todo mundo ao reino do Pai. E aí, olha o 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. O que morre se o espírito é imortal? O corpo. O que o espírito feliz, iluminado no reino dos céus não tem mais? Corpo. É a última coisa. É o último inimigo, é a morte. Ou seja, vamos aqui evoluir, vai ter uma evolução espiritual, e lá na frente, a última coisa que a gente vai vencer é a morte. Porque até a gente se tornar espírito puro, a morte vai nos acompanhar. A gente pode se livrar de tudo. Do ódio, do orgulho, da insensatez, da crueldade. A gente se livra de tudo. Mas da morte não se livra. Até nos tornarmos espírito puro. E Paulo fala que vai ser o último inimigo. Sim. E é tão legal, porque, voltando um pouquinho do exemplo de Capela, quando você fala assim, quando ele fala lá, visto que morreram por Adão, todos recuperarão a vida por Cristo.
Só lembrando que quando os capelinos estão vindo, eles tiveram a reunião, a assembleia com Cristo direto. Com ele, recebido. Onde recuperaram a vida por Cristo. Exatamente. Okay? Belíssima colocação. É Morreram isso que por tá Adão lá em Capela. Capela. Agora vem para o Cristo, que Cristo vai te dar uma nova vida. Vamos lá trabalhar na Terra, certo? Isso. E você falou aqui da questão da evolução que vencemos a morte. Observa que Kardec nos mostra o seguinte: conforme a gente vai evoluindo de planeta em planeta e estágios espirituais do próprio espírito, ainda é necessário um tipo de corpo a ser utilizado, só que mais etéreo. Quando alcançamos o padrão Cristo, não precisa mais reencarnar. Não mais reencarnar. Aí não venceu a morte. Exatamente. É o último inimigo. É o último inimigo. É impressionante. Muito bom, né? É impressionante. Olha, tá muito bom, né, cara? É impressionante, é impressionante. É muito lindo, não sei se vocês viram no estudo de Gênesis, que o Haroldo fala que teve o primeiro Adão, né? E Jesus é o segundo Adão. Né? Ele tá escrito isso nos livros evangélicos, que é o segundo Adão. E aí também fala uma coisa bonita que morrer, né, não é a morte física em si do corpo físico. Essa não é problema. Morrer é quando a gente vai contra as leis de Deus, quando a gente infringe, a gente maltrata as pessoas, a gente odeia, a gente faz todo tipo de infração à lei de Deus. Isso é um tipo de morte, né? Porque a gente está se acabando, se indo para o caminho ruim que vai nos levar a uma morte. Essa é a morte que é o problema. A morte do corpo físico, ela vai acontecer e ela já aconteceu muitas vezes para todos nós, né? A morte também que pode ser entendida aqui como a purificação dos sentimentos, né? Daí não tem mais morte, porque você não tem mais erros, sofrimentos, você não tem mais. Você já vai direto para um caminho de harmonia, de paz, né? Do bem de todos. Felicidade, né? Que é o reino de Deus lá, no reino de felicidade. Né? E aí traz essa felicidade comum, né? Pegando o gancho seu, Renato, quando no Caminho da Luz, eles falam um fator de rebeldia lá, em Capela, que é a morte. Lá, ó, você vai morrer porque você não tá seguindo as leis divinas, vem para cá, entendeu? É exatamente o que você falou. Eles vêm para cá e sofreram, vontade de voltar para a Capela. É isso aí. Bom, ele segue aqui, então ele falou lá da questão da imortalidade da alma, né, do 1 ao 20, depois da evolução espiritual, do 21 ao 28, e aí ele começa a introduzir aqui a questão da justiça divina da reencarnação, do 29 ao 34, em que ele fala, ó, então ele fala aqui que há um espírito imortal, que há uma evolução através das encarnações, e ele começa no 29. Se não fosse assim, o que fazem os que se batizam pelos mortos? Se os mortos não ressuscitam, por que se batizam por eles? Por que nós nos expomos continuamente ao perigo? Isso aqui é maravilhoso. Que o Paulo questiona. Por que nós nos expomos continuamente ao perigo? Por que a gente sai andar no deserto? Por que a gente toma pedrada? Por que a gente defende o evangelho, mesmo que todos são contra nós? Por que a gente faz isso se não for pela justiça da reencarnação? Pela justiça divina da reencarnação. Ele joga. Dia após dia estou morrendo. Juro, irmãos, pelo orgulho que sinto de vós diante de Cristo Senhor nosso. Se por motivos humanos lutei com feras em Efésio, do que me serviu? Olha só, por motivos humanos lutei com feras em Efésio, do que me serviu? Se não for pela justiça da reencarnação. Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Aqui, para mim, ele engloba essa justiça da reencarnação. Então, assim, se não existe a reencarnação e a justiça por trás disso, vamos comer e beber. Que a gente vai morrer. Deixa quieto, né? Esquece tudo. Vamos viver o negócio. Esquece tudo. É matéria e pronto. E aí ele entra no 33. Não vos enganeis. Não vos enganeis. Não é assim que funciona. As más companhias corrompem os costumes. Sede sóbrios, como convém, e deixai de pecar, pois alguns ignoram a Deus. Digo para a vergonha vossa. Então, ele traz aqui a questão da imortalidade da alma, da sua evolução, através de uma justiça da reencarnação e trazendo exemplos práticos do dia a dia deles.
Fala, meu, a gente aqui está se expondo, está se esfolando, está deixando de comer, está batalhando, defendendo o evangelho, lutando com feras, porque a gente sabe que tem uma reencarnação aqui, a gente vai vir melhor. Mas não se enganem, que as más companhias corrompem esses costumes. Né? Então ele traz o conceito claramente Isso é muito atual. da reencarnação. Oi? Mas esse conceito é muito atual, eu achei, gente, porque assim, ó, se não tem morte, comamos e bebamos. É o que acontece no nosso mundo hoje, estritamente materialista. Né? Preocupado com o dinheiro, com o poder, com a estética, extremamente materialista. Então, vamos comer e beber. As más companhias corrompem. Então, tem que tomar cuidado, deixar de pecar, porque alguns ignoram a Deus. Quer dizer, ignorar, né? Sabe que Deus existe e tal, mas deixa para lá e vamos comer e beber e tá tudo certo e, né, só o material. E a gente vive isso hoje aqui, né? Se a gente não tomar cuidado, a gente faz exatamente isso que ele está falando para não fazer, né? A gente entra no materialismo, só trabalho, casa, como, durmo, e acabou. Exatamente. Que é o comer e beber aqui, né? Tem uma frase que eu não lembro de quem é o autor, que eu li uma vez, alguém me falou, mas que eu nunca mais esqueci, que falava assim, a gente vive como se nunca fôssemos morrer e morremos como se nunca tivéssemos vivido. Né? Pois é, foi uma mensagem que você colocou lá no grupo que eu fiquei pensando hoje, né? Mais ou menos, a gente faz de conta que não vai chegar esse momento. A mensagem de hoje, verdade. A gente só tem o agora, né? A gente só tem o quê? O momento presente agora, quer dizer, aproveita esse agora que você não sabe que esse momento você vai ter, como que vai ser amanhã, não sabe. Essa a verdade é essa, segurança e certeza ninguém tem. Exatamente. Bom, então, recordando aqui no 15, maravilhoso também o capítulo. Então, abordou lá a questão da imortalidade da alma, a evolução espiritual e a justiça divina da reencarnação. Agora, aqui ele arrebenta, agora quebra tudo. Aí no 35, ele falou, tô te contando todas essas coisas, mas alguém perguntará. Mas alguém perguntará. Como que ressuscita os mortos? Com que corpo retornam? Então, do 35 ao 49, o Paulo ele conta todo o processo reencarnatório de forma muito clara. E dizendo que são corpos diferentes, que há espíritos diferentes, que há sessão de aprendizado diferente, de evolução diferente, cara. Exato. Achei o máximo comparar com o Sol, com a Lua e o brilho dos astros. Achei o máximo. Maravilhoso, cara. Impressionante. Ele traz aqui o processo reencarnatório todinho. A gente lê lá a reencarnação de Segismundo no Missionários da Luz. Sim. É exatamente a mesma coisa aqui. É Paulo explicando o processo, como que se dá o processo encarnatório. Então ele fala, o que semeias não volta à vida se antes... Olha isso aqui. O que semeias não volta à vida se antes não morrer. O que semeias não é o organismo que surgirá, mas um grão nu de trigo de qualquer... Está falando do espírito, que semeias é o espírito. Mas mesmo assim, gente, quando você planta uma sementinha no solo, de verdade, ela morre, a casca apodrece, solta para poder germinar. Exatamente. Então, a semente precisa morrer mesmo, geralmente para poder germinar. É isso mesmo. Cara, o 47, não avançando muito para dizer o que a Renata está falando. O primeiro homem vem da terra e é terreno, o segundo homem vem do céu. É Jesus, então, é o segundo Adão. Viu? É maravilhoso o que você falou. Por isso que eu te li agora aquele negócio que você falou de Jesus e Adão. Exatamente. E ele segue aqui, ó. Você vê. E aí no 38, e Deus lhe dá o corpo que quer. Isso aqui é maravilhoso. Ele não falou da justiça da reencarnação antes? Vamos. Olha que interessante. Justiça da reencarnação. E ele fala no processo reencarnatório, Deus, através da justiça da reencarnação, dá o corpo que quer. Vai vir coxo? Deus deu esse corpo coxo. Cego. Deus deu esse corpo cego. Tá aqui o processo. Porque imagina o pessoal lá entendendo isso. Justiça da reencarnação. Então, por isso que uns sofrem, outros vêm. Mas como é que nasce cego? Tá aqui. Deus lhe dá o corpo que quer. A cada semente o próprio corpo. As carnes não são todas iguais. E aqui ele deixa outro conceito importante. Que o espírito
é no homem. A carne do homem não é igual, não são iguais para habitar o mesmo espírito, não é o mesmo corpo. Exato. E ele usa aqui a referência dos astros, né? E aí ele fala, ó, no 46, não foi o primeiro espiritual, mas o animal. Depois o espiritual, ele chega no 47. Mas eu achei bonito dos astros aqui no 40, porque assim, ó, um é o brilho do sol, é como Jesus, que abarca aí todo, né? Outra é a lua, que recebe o brilho do sol e reflete, né? A lua faz isso, ela não tem o brilho próprio. Nossa, Somos legal. alguns aí, né? Que somos expoentes, que recebem o brilho de Jesus e reflete. E outros são astros que diferentes brilhos, quer dizer, cada espírito tem uma escala espírita, né? De evolução, o brilho que cada um emite é individual e tem uma escala gigante aí, né? Desde o sol até o mais apagadinho lá, é uma escala enorme, é lindo isso daqui. Maravilhoso. E dá para pegar um contexto também de que quando está na carne é uma coisa, é escuro, e quando está no espírito é claro. Claro. Até mesmo porque no nosso lar, André, quando ele está lá, então, acho que vigiando ou esperando os samaritanos, no livro, que ele se assusta pensando que está vendo dois fantasmas e volta para falar. Mas ela explica, não, são irmãos nossos que estão encarnados na Terra, de grande potencial espiritual. Né? Que ele fala que são enormes, que são fios tenuíssimos saindo das mãos e dos braços. É maravilhoso. É o processo encarnatório total aqui. E é legal também que ele fala no 46, né? Não foi primeiro o espiritual, mas o animal, depois o espiritual. O primeiro homem vem da terra. Então, é assim, até falando, remetendo um pouquinho desse nosso processo de evolução, né? A gente começa no animal mesmo, começa estagiando como semente, como reino vegetal, e depois animal, e depois a gente vai para o reino nominal, que as carnes são diferentes, tudo é diferente. Então, ele dá uma pincelada nessa questão da evolução nos diferentes reinos. É bom demais. Ele passa em todos os reinos, né? E o primeiro dos reinos é o mineral, que é na Terra, de fato. Que é na terra, né? Exatamente. Ele fala sobre a semente, depois ele fala sobre o animal, né? Então, não foi primeiro o espiritual, mas o animal, depois o espiritual. Né? E Fala no olha que 45. interessante você falar. Desculpa, Renato, pode concluir, desculpa. Não, pode falar, pode falar. Olha que interessante você tocou agora, ver a reflexão aqui de um conceito importante que a doutrina nos traz. Porque o princípio inteligente passa por todos os reinos, mineral primeiro, vegetal segundo e animal terceiro. Ele ainda que não é individualizado. Quando ele vai para o nominal, ele é individualizado. Então aí Deus lá, ele... Olha aqui uma reflexão importante, hein? Você trouxe aí pra gente. Conceito do doutrina espírita. Como é que a gente aprende? O princípio inteligente, lembram lá da fluido cósmico universal, princípio inteligente. Com essas duas coisas, Deus cria tudo, né? Então, o fluido cósmico universal fez a matéria, reino mineral, vegetal e animal, e o fluido e o princípio inteligente permeia nesses reinos como ainda princípio. Quando ele permeia nesses reinos e adquire todas as impressões, ele ainda é um princípio inteligente lá no céu, vamos chamar assim, no céu. E aí de lá Deus individualiza ele e semeia ele no corpo nominal, no plano nominal. Dali para frente, ele é um espírito individualizado, tem erraticidade, tem memórias e adquire evolução, né? Olha esse conceito que o Paulo trouxe que você estava falando. O primeiro homem vem da Terra, ou seja, princípio inteligente. Passa na Terra. O segundo homem vem do céu, trazendo para nós o que é. Está lá no princípio inteligente no cosmos, é individualizado do céu e ele vem como segundo homem. E não tem terceiro homem aqui. Porque o segundo homem é imortal. É o espírito imortal. O espírito individualizado que é imortal. Conceito importante que você trouxe. Com certeza. Aquele livro que eu mostrei a semana passada, ele conta toda essa trajetória aí detalhadamente, bem lindo. Da gente passando pelos reinos até chegar no nominal, é bem bonito. Maravilhoso.
Então, a gente viu o grupo aqui de versículos falando da mortalidade da alma, da evolução espiritual, da justiça divina da reencarnação, do processo reencarnatório. E a dos 50 a 58, para mim, são algumas conclusões gerais que ele dá. Ele dá aqui sobre tudo isso que ele falou, né? Para mim ficou bem, não destaquei nada em específico aqui, foi bem uma conclusão geral de tudo isso que ele ensinou. Não sei vocês, que vocês selecionaram aí para a gente debater. Eu selecionei no 51, eu vos comunico um segredo. Nem todos morreremos, mas, eu já copiei aqui, mas todos nos transformaremos, né? O ser corruptível se revestirá. Eu achei isso bem bonito, porque esse morrer é um morrer quando a gente faz realmente coisas ruins. Nem todos morrem, não é na matéria, porque na matéria a gente vai morrer. Nisso eu não tenho dúvida que o corpo a gente vai deixar. Alguns vão conseguir passar sem morrer, assim, sem sofrimento, sem causar dor para as outras pessoas, né? Sendo sempre um elemento de união, de harmonia, de paz, e outros não. Esse sentido é a morte, né? A gente está indo contra a nossa natureza, que Deus é vida, né? Então, quando a gente está indo contra, a gente está morrendo no sentido espiritual, né? Se empobrecendo, né? Se fechando. Mas todos nos transformaremos, né? Então, isso é muito bonito. Tanto a gente transformaremos no corpo, do corpo físico para o corpo espiritual, perispiritual, quanto a transformação que a gente passa a cada nova encarnação, né? Então, o corruptível se revestirá, quer dizer, a gente vai deixar de ser tão corruptível, essa barganha que a gente faz hoje, né? Pelas coisas, sentimentos mesmo, pela matéria, pelo comer e beber, que ele fala antes, e todas as outras coisas, a gente vai deixar de ter essa corrupção, né? Assim, segundo os interesses aí, e se revestir de outra matéria espiritual que a gente ainda não conhece, né? Achei bem dessa parte aí. E, bom, só para encerrar minha parte aqui no 15, então, o 58, achei muito, muito bonito, né? Porque ele falando aqui, né, no 12, no 13, no 14, no 15, da questão da mediunidade, do grupo mediúnico, das tarefas mediúnicas, da imortalidade da alma, da justiça da encarnação, e do processo encarnatório e da evolução espiritual. Ele conclui tudo isso, fala, concluindo, queridos irmãos, ficai firmes, tarefa, inabaláveis, progredindo sempre para atingir os profetas, para profetizar na obra do Senhor, mediunidade com Jesus, convencidos de que vossa fadiga pelo Senhor não será inútil, justiça da reencarnação. Então ele fecha, né, no 15, tudo aquilo lá que ele a fadiga e as provas, né? Oi? A fadiga e as provas. Fadiga e as provas, né? Resista, não serão inúteis, né? Por ele não será inútil. Por ele não será inútil. É maravilhoso, cara. Olha. E o 16 aqui, ele é bem, para mim, é bem uma despedida, né? Acho que é mais uma despedida aqui na carta. Eu vi aqui, acho que 3 pontos só, acho que do 1 ao 12, na minha visão. Ele fala da questão da doação, né? De arrecadar a doação para levar para Jerusalém, que é um princípio da caridade. E outra, o centro espírita hoje é isso. Tem lá as reuniões mediúnicas, tem as doações, leva lá para quem precisa. Né? É um grande centro espírita, Coríntios, lá, né? É um grupo espírita sendo formado. Então, ele para mim fala isso. No 13 e 14, eu acho que tem uma reflexão importante. Ele fala: vigiai, permanecei firmes na fé, sedes valentes e corajosos. Tudo que fizerdes, fazei com amor. Né? Então, aqui tem uma para as tarefas, para o dia a dia de cada um, né? Para a forma de viver a nossa vida, vigiar sempre, né? Ficar firme na fé, ser valente e corajoso, que precisa para vencer a nós mesmos e vencer as dificuldades do mundo. E tudo que a gente fazer com amor, né? Fazer com amor. E para encerrar essa carta maravilhosa, que foi linda, linda, linda de estudar, no 24, em minha visão, mostra aqui a principal característica do verdadeiro amor, né? E aqui, para mim, é um final muito importante.
né? Que ele fala, tendes todos vocês o meu amor por Cristo Jesus. Então, Paulo aqui, ele fala que ele ama a todos na mesma forma e medida que ele ama a Jesus. Isso é amor. Isso faz diferença. E não, isso é amor. O que a gente hoje aqui chama de amor não é amor, porque esse amor é preferencial. Ele fala, eu amo mais a minha esposa e meus filhos do que eu amo o meu amigo, do que eu amo o desconhecido. Não é amor. E para nos mostrar, trazer o seguinte, que um dia nós vamos amar todos iguais. Todos iguais, exatamente. Então, Paulo aqui, para mim, ele finaliza com essa questão do verdadeiro amor, né? Fraterno. Ama a todos da mesma forma que ele ama Jesus. Incrível, né? Também anotei justamente esses mesmos capítulos aqui. E esse também, porque eu li a primeira vez, depois eu, opa, volta, como assim? Entendes todo mundo o mesmo amor que ele tem por Jesus? Opa! Essa aí fica aquela carinha assim de... Ui. Você já falou para Jesus que você ama ele? E você já analisou teu coração nessa hora? Exato. O quão verdadeiro a gente está sendo, né? Porque quando você fala assim, eu amo meu filho, você sente o amor. Agora fala assim, eu amo Jesus. Às vezes soa meio vazio. Não é? Você vê que Paulo já... É diferente. É diferente. Então nós temos que caminhar muito para entender o que é. Eu acho que é um processo, né, longo, mas é de criar uma intimidade, né? De começar a tratar como um amigo Jesus, né? Como um amigo mais perto da gente mesmo, e não achar... A gente fica aquela coisa porque a gente acha que está tão longe, que não sei como é que eu vou conseguir amar esse negócio impressionantemente longe, grande, tão, né? Tão mais que eu, fica meio fora. Mas se a gente começar a trazer ele para perto como um amigo, a gente começa a criar esse elo, esse laço, né? E começa a criar esse amor, né? Eu acho assim, nós nos encantamos por Jesus, pelos seus ensinamentos, né, para o Paulo agora, mostrando tudo isso, então a gente vai até quer ir, porque se encanta. O grande amor é quando Paulo, a gente fizer como Paulo, que deixou que Jesus venha. Aí muda. A gente não tem essa noção ainda. E sem esquecer que ele ensinou isso pra gente nessa carta, em vários momentos. Vários momentos. E é isso que eu tô falando. Deus é fiel àquele que ama. Ele ama Jesus porque ele é fiel a Jesus, ele confia. Assim, me encaminhe e me guie.